Nós vamos falar sobre esta raiz aqui, o nosso famosíssimo gengibre. E eu vou te mostrar quais são os efeitos que o gengibre causa, os efeitos que ele gera no seu corpo. Mais do que isso, também vou te dar dicas de consumo, vou falar as indicações, as contraindicações e vou responder aquela velha pergunta: quem tem pressão alta pode ou não pode consumir gengibre? Essa dúvida é muito comum. E a gente vai falar sobre quem deve consumir com frequência e sobre quem deve tomar bastante cuidado e até mesmo evitar o consumo do gengibre. E aí, passo a bola para você, te pergunto, você acha que o gengibre pode ou não pode ser consumido por pessoas com pressão alta? Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários e também aproveita a oportunidade para me contar de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. E você? Onde você está? Escreva no chat, escreva nos comentários, responda se você acha se pode ou não o hipertenso comer gengibre, porque eu quero te conhecer melhor. E pessoal, falando sobre o gengibre, então o gengibre ele tem o nome científico de Zingiber officinale e ele é da mesma família da cúrcuma, do cardamomo e também da galanga. E ele é originário do Sudeste Asiático marítimo, Indonésia, Malásia, Filipinas, Singapura, ali naquela região. E ele foi cultivado pelo povo austronésio desde 5.000 a.C. e levado até o Havaí durante a expansão austronésia. Foi uma das primeiras especiarias a ser exportada da Ásia e foi usado na Grécia, na Roma Antigas, e hoje, atualmente, são produzidas cerca de 4,3 milhões de toneladas todos os anos. E a Índia é o maior produtor, responsável aí por 43% do total dessas 4,3 toneladas. Beleza. Então, já falamos aqui do gengibre, mas quais são os efeitos do gengibre no seu corpo? Esses efeitos, vou falar primeiro dos efeitos benéficos e depois eu vou falar de quem deve evitar consumir o gengibre. Então, esses efeitos do gengibre, eles são proporcionados principalmente por duas substâncias, uma chamada gingerol e outra chamada shigaol. Então, por esse motivo, o gengibre ele é um potente antioxidante que ajuda a combater o estresse oxidativo causado pelos radicais livres que geram o envelhecimento precoce das células, a morte precoce das células. O gengibre também tem ação anti-inflamatória, capaz de reduzir a inflamação no corpo, ajuda inclusive a combater a inflamação crônica de baixo grau que está presente em pessoas obesas e pode ajudar a melhorar também a inflamação responsável pela má circulação. E muita gente inclusive nota um efeito analgésico no gengibre, como por exemplo para dores articulares. Então muitas pessoas, quando consomem o gengibre, acabam percebendo a melhora das dores muito por conta dessa ação anti-inflamatória, ok? Outro benefício do gengibre é que ele é ótimo para aliviar náuseas e vômitos e mostrou segurança, inclusive quando utilizado durante a gestação, durante a gravidez. Então é um ótimo aliado para quem está fazendo quimioterapia, que acaba tendo muita náusea, muito vômito. E é muito bom para quem tem aquele enjoo matinal, aquela sensação ruim de náuseas pela manhã, e tem propriedades antieméticas que impedem o vômito, que inibem o centro do vômito. Eu, particularmente, como medicamento para enjoo, eu gosto muito do gengibre. Em mim, Dr. João, o gengibre faz um efeito melhor do que os remédios para enjoo, como a bromoprida, que é o Digesan, como o Plasil, que é a metoclopramida. Então, o gengibre eu considero um excelente medicamento natural contra o enjoo, tá bom? Um outro benefício do gengibre é que ele melhora a digestão, ao estimular a produção de enzimas digestivas e também ao reduzir a inflamação no trato gastrointestinal. E esse é um dos motivos pelos quais o japonês come, né? Tanto para melhorar a digestão, como também por conta das propriedades antimicrobianas, já que o japonês come muito alimento cru. Então, o gengibre, ele também pode ajudar a combater infecções, tanto fúngicas quanto bacterianas, ok? Então, ó, já falamos 5 benefícios do gengibre, eu vou falar os 3 principais agora, beleza? Mas antes, eu peço que você deixe o seu like, pessoal.
Vamos deixar o like, né? Tem muito mais gente assistindo do que dando like. Quando você curte o vídeo, esse vídeo ele é interpretado pelo YouTube como um vídeo relevante, como um vídeo em que as pessoas se interessam, e aí, consequência disso, o YouTube distribui mais esse vídeo para outras pessoas. Então, a sua curtida pode ajudar uma outra pessoa a descobrir também os benefícios do gengibre e resolver vários problemas de saúde dela. Então, faça uma boa ação, deixe essa curtida nesse vídeo, porque isso será muito positivo para a pessoa que vai ver esse vídeo que você curtiu, né? Muitas pessoas vão ver o vídeo porque você deixou o seu like, o seu comentário, porque você compartilhou. Então vamos ajudar vamos fazer com que essa mensagem aqui, que é boa, que é positiva, viralize, tá bom? Então conto com você aí para curtir, para deixar o like, apertar assim no joinha desse vídeo. E vamos para os 3 principais benefícios do gengibre. O primeiro é o controle da glicemia. Então o gengibre ele pode melhorar o controle do açúcar no seu sangue ao reduzir a resistência à insulina. A gente sempre fala que a insulina é um hormônio que, dentre outras funções, tem a função de estimular as células do nosso corpo a puxarem para dentro delas o açúcar que está dentro da corrente sanguínea. Então, se a célula está resistente à insulina, ela não vai responder a esse estímulo e não vai retirar o açúcar correndo no sangue. E aí, esse açúcar vai continuar correndo no sangue, vai se acumulando e vai gerando prejuízos para a sua saúde como um todo. Então, quando a gente melhora a sensibilidade à insulina, isso é positivo para controlar o açúcar no nosso organismo. E o gengibre tem o potencial de melhorar a sensibilidade à insulina. Além disso, o gengibre também é bom para ajudar na saúde cardiovascular. Ajuda a controlar o colesterol ruim, os triglicerídeos, diminui o risco de aterosclerose, né, que é o acúmulo de placas de colesterol, gordura e outros resíduos nas suas artérias que prejudicam a sua circulação, que podem causar um infarto, um derrame. Então o gengibre ajuda a combater isso. E por último, respondendo aquela nossa pergunta, se o paciente com pressão alta pode ou não consumir gengibre, a resposta é a seguinte: o gengibre, tanto o gingerol quanto o Shigaol, eles têm propriedades vasodilatadoras, ou seja, eles contribuem para gerar o relaxamento dos vasos sanguíneos, aumentando o diâmetro desses vasos sanguíneos. Quando a gente aumenta o diâmetro dos vasos sanguíneos, a gente reduz a pressão que o sangue exerce na parede desses vasos, ou seja, nós reduzimos então a pressão arterial. E mais do que isso, o gengibre também pode aumentar a produção de óxido nítrico, que é uma das principais substâncias responsáveis por relaxar a musculatura dos vasos sanguíneos, por dilatar os vasos, e isso contribui de forma positiva para o controle da pressão arterial. Então, o gengibre, ele pode sim ser consumido por pessoas com pressão alta, tá bom? E a quantidade diária de gengibre de consumo, aí 1 a 2 gramas por dia. Pode ser você mastigando direto, utilizando como tempero, pode colocar em alguma vitamina, pode fazer o chá. Então existem várias formas, várias opções de você consumir o gengibre. Mas e aí, doutor João? Quem deve evitar o gengibre? Quem tem que tomar cuidado com este alimento? Primeiro, pessoas com distúrbios hemorrágicos, doenças hematológicas que prejudiquem a coagulação, como a hemofilia, porque o gengibre tem propriedades capazes de afinar o sangue e isso pode aumentar o sangramento em pessoas com distúrbios hemorrágicos. E ele pode gerar algum impacto também na coagulação sanguínea. Então, tanto o gingerol quanto o salicilato, que está presente no ácido acetilsalicílico, na aspirina, que é uma medicação antiagregante plaquetária utilizada para evitar coágulos, para evitar a agregação das plaquetas, o gingerol e o salicilato, eles possuem propriedades anticoagulantes e também antiagregantes plaquetários. Então o gengibre ele pode gerar um possível aumento no tempo de sangramento e alguma piora na condição hematológica. Então se você tiver algum problema hematológico, você tem que tomar cuidado com o gengibre, algum distúrbio hemorrágico. Combinado? Segundo, quem tem problema na vesícula pode ter dificuldade em liberar a bile, que é fundamental para a gente digerir as gorduras.
e o gengibre estimula a produção de bile. Então, se você tem dificuldade para liberar a bile e houver um aumento da produção dessa bile, isso pode aumentar a atividade da vesícula, gerando dores e também desconforto. Então, para essas pessoas que têm problema na vesícula, uma boa opção é o chá de camomila, tá bom? Outro ponto, interações medicamentosas. O gengibre ele pode interagir com os anticoagulantes, principalmente o Marevan, a varfarina, né, que são os anticoagulantes cumarínicos. Pode interferir também com alguns medicamentos antihipertensivos e antidiabéticos. Mas por que ele interfere? Porque ele pode reduzir a pressão e reduzir também a glicemia. Então pode ser que haja uma redução muito maior do que a gente gostaria que houvesse, tá bom? Então é possível que quando você começar a usar o gengibre, é possível que você precise diminuir a dose desses medicamentos, porque você já vai conseguir controlar sem eles, tá bom? Então, um cuidado especial com a varfarina e também com a aspirina para você prestar atenção aí na hora de iniciar o consumo frequente do gengibre. Outro ponto também, pessoas muito magras, tá? O gengibre pode estimular a produção de enzimas digestivas e acelerar ainda mais o metabolismo. Gestantes, eu falei que existem estudos mostrando segurança e eficácia, mas gestante tem sempre que tomar cuidado. Então eu recomendo que você que está grávida consulte o seu médico também antes de utilizar o gengibre com frequência. E por último, pessoas com pressão baixa, porque o gengibre ele é, como eu falei, vasodilatador. Então ele pode abaixar ainda mais essa pressão. E pessoas que vão fazer cirurgia têm que interromper o uso do gengibre ali com 1-2 semanas de antecedência por conta das propriedades anticoagulantes e antiagregantes plaquetárias que podem acabar piorando o sangramento, ok? Pessoal, mostrei para vocês aqui que o gengibre, nosso querido gengibre, onde a gente consegue encontrar em qualquer lugar, ele tem vários benefícios para a nossa saúde, né? Ele pode ajudar a sua circulação, sua pressão, seu diabetes, mas o gengibre, não estando associado a um estilo de vida saudável, ele não terá os mesmos efeitos. Então não dá para a gente apostar todas as nossas fichas no gengibre, porque ele não vai ser capaz de resolver todos os nossos problemas, tá bom? Então, se você tem pressão alta, colesterol alto, diabetes, se você está acima do peso, tudo isso está diretamente relacionado ao seu estilo de vida. E se você não fizer mudanças nesse fator, você vai continuar sofrendo com esses problemas. Então, o gengibre é a cereja do bolo. Ele deve estar num estilo de vida saudável, inserido num contexto de estilo de vida saudável como um todo, tá bom? Então, olha, eu não vou te enganar, não posso te iludir dizendo que o gengibre vai resolver seus problemas todos, porque não vai. O que pode resolver os seus problemas, aí sim, é a mudança do estilo de vida. E por esse motivo, eu escrevi o meu livro, O Código da Longevidade, com 100 hábitos para passar dos 100 anos, onde eu vou te mostrar hábitos diários, simples, que você pode fazer agora mesmo, que vão te ajudar a controlar melhor a sua pressão, seu diabetes, seu peso, seu colesterol, sua ansiedade, seu estresse, seu sono, seu alcoolismo, seu tabagismo. Então tudo isso pode melhorar quando você colocar em prática as orientações que estão no livro. Se você quiser isso, se você quiser mais energia, mais disposição, mais qualidade de vida, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira o seu livro agora mesmo por apenas R$ 29,90 na versão digital, que é a única versão disponível. Ah, doutor, tenho medo de gastar R$ 29,90 e não gostar do livro. E aí, o que eu faço? Não se preocupe. Se você comprar o livro, ler o livro e não gostar, eu devolvo o dinheiro para você. Sem perguntas, sem burocracia, sem enrolação. Você tem a garantia incondicional de satisfação, tá bom? Então, se você quiser, se você não gostar do livro, eu vou devolver o dinheiro para você, ok? Então você não tem risco nisso aí, não. O risco é todo meu, beleza? Então clica aí agora no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários para adquirir o seu código da longevidade. Pessoal, vou aqui para o nosso chat, mas antes eu peço que você deixe uma nota para esse vídeo de 0 a 10. O que você achou desse vídeo aqui, onde nós conversamos sobre os efeitos que o gengibre causa, que o gengibre
gera no seu organismo. E aí, gostou? Não gostou? Me conta aí nos comentários, deixa sua nota de 0 a 10, que ela vai ser muito importante para a gente continuar melhorando ainda mais a nossa prestação de serviço aqui, cuja prioridade é levar informação de qualidade para você e fazer com que você tome melhores decisões no seu dia a dia, decisões essas que vão te trazer mais saúde e mais qualidade de vida.